E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vim aqui no YouTube para falar com vocês sobre um tema bem interessante que surgiu esses dias por conta do concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Lá na prova oral desse concurso, que estava sendo, né, que vem sendo transmitida aí ao vivo pela internet, por conta da pandemia de coronavírus, o examinador apareceu com uma pergunta lá que deixou muita gente assustada. Inclusive, recebi algumas mensagens perguntando, professor, o que eu teria que falar se me fosse feita essa pergunta? Então, eu resolvi gravar um vídeo por conta disso, tá? E que pergunta foi essa? Olha aí na tela. O examinador perguntou isso aqui para o candidato. Existe eleição sem voto no Brasil? E aí muita gente não sabia, né? Não sabia o que o examinador queria do candidato com essa pergunta. E aí algumas questões, né? O que eu resolvi fazer aqui foi trazer algumas questões, alguns aspectos envolvidos nessa temática que, do meu modo de ver, deveriam ser falados na resposta, tá? E aí perguntaram assim, professor, será que o examinador estava se referindo ao caso do vice? Porque, como a gente sabe, né, quando o titular do cargo é eleito, elege-se junto com ele o vice. Né? Quando o presidente da República é eleito, elege-se com ele o vice. Quando o governador é eleito, elege-se com ele também o vice. Prefeito também. Senador é eleito com suplentes. Então, perguntaram, pô, será então que o examinador estava se referindo ao vice, já que ele seria eleito junto com o titular? E aí eu já quero antecipar aqui que certamente não estava se referindo ao vice. Por quê? Porque tanto a Constituição quanto a legislação infraconstitucional, o Código Eleitoral, deixam claro que quando o titular recebe um voto, esse voto se considera atribuído também ao vice ou suplente. Tá? Vamos olhar na tela. Olha só. O artigo 77, parágrafo 1º da Constituição, fala que a eleição do presidente da República importará a do vice com ele registrado. E aí a gente vai no artigo 28, que fala da eleição do governador, que diz que se aplica à eleição do governador o que está previsto no artigo 77, que é aqui o artigo que fala sobre a eleição do presidente da República. Tá? E aí, se restar alguma dúvida ainda de que o voto dado ao titular se atribui também ao vice, vem o Código Eleitoral e fala expressamente: o voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente, assim como o dado aos candidatos a governador, senador, deputado federal dos territórios, prefeito e juiz de paz, entender-se-á dado ao respectivo vice ou suplente. Então, pessoal, fica claro, né, que quando a gente dá o voto ao titular do cargo, que é eleito com vice ou com suplente, esse vice ou suplente também recebe aquele voto. Tá? Então, ele não é eleito sem voto. A segunda hipótese que me perguntaram foi se o examinador estaria se referindo à eleição indireta do chefe do Poder Executivo, no caso em que há uma dupla vacância do cargo, né, tanto do titular quanto do vice, abandonam o cargo, né, deixam de ocupar o cargo na segunda metade do mandato. Né? A gente sabe o seguinte, como é que se dá a sucessão e substituição do presidente da República? Bem, ele tem apenas um sucessor. Né? O sucessor é o que vai exercer a presidência em caráter definitivo, caso o presidente da República saia do cargo por algum motivo, que é o vice-presidente. Então, o vice-presidente da República é o único sucessor do presidente da República. Agora, o vice, além de suceder, também pode substituir, né? Que é o caso em que ele vai exercer a presidência em caráter eventual, em caráter temporário. E além do vice-presidente, temos outros substitutos eventuais do presidente da República, que são nessa ordem: o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então a ordem é essa: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa ordem que se dará a substituição do presidente da República. Se o cargo de presidente ficar vago,
o vice vai suceder, né? Vai exercer a presidência com caráter definitivo. E se ficar vago também o cargo de vice, né, ocorrer uma dupla vacância, o que a gente vai ter aí vai ser os substitutos vão exercer a presidência, né? Vai ser presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Supremo Tribunal Federal, vão exercer a presidência enquanto não se realiza uma nova eleição para que os novos eleitos, como presidente e vice-presidente da República, exerçam o restante do período do mandato, é o chamado mandato tampão. Isso está previsto na Constituição Federal, tá? E se a dupla vacância ocorrer na segunda metade do mandato, o que a gente vai ter é uma eleição indireta, tá? Se for na primeira metade do mandato, a eleição será direta. O próprio povo vai eleger o novo presidente e o novo vice. Mas se for na segunda metade do mandato, essa eleição vai ser indireta. Quem vai eleger vai ser o Congresso Nacional. Agora, em ambos os casos, há voto. Os novos eleitos serão votados para serem escolhidos. Tá? Olha só o que diz a Constituição. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, isso aí se aplica à primeira metade do mandato. Ocorrendo uma dupla vacância nos primeiros 2 anos do mandato presidencial, teremos uma eleição direta em até 90 dias. Se a dupla vacância ocorrer na segunda metade, se aplica o parágrafo 1º, que fala o seguinte: ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, veja, embora a eleição seja indireta, ela terá votos, né? Os membros do Congresso Nacional, de acordo com o que estiver disposto em lei, irão eleger o novo presidente e o novo vice-presidente da República. Tá? E uma observação: essa regra do parágrafo 1º, que prevê essa eleição indireta, não é de observância obrigatória. Então, no âmbito dos estados e dos municípios, não é obrigatório que, havendo uma dupla vacância no Poder Executivo na segunda metade do mandato, haja uma eleição indireta. Não é obrigatório. Cada estado e cada município pode definir se vai querer fazer eleição direta ou eleição indireta. Tá? Eles vão fazer isso nas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. E aí, o último aspecto, né, que está envolvido aí, no meu modo de ver, nessa pergunta feita na prova oral do Ministério Público de Minas Gerais, é a questão envolvendo os sistemas eleitorais adotados no Brasil. No Brasil, nós temos 2 sistemas eleitorais adotados: o sistema majoritário e o sistema proporcional. E quando é que se aplica um, quando é que se aplica outro? Olha na tela que eu já trouxe aqui esquematizado. Olha só. O sistema majoritário no Brasil se aplica para eleições de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado ou do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito e senador. O sistema proporcional se aplica para a eleição de deputado federal, deputado estadual e vereador. Certo? Agora, o sistema majoritário, ele pode ser de maioria absoluta ou de maioria simples. Qual é a diferença? O sistema de maioria absoluta é aquele em que se considera eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. O que isso acarreta na prática? Acarreta a possibilidade de haver segundo turno, né? Porque se no primeiro turno o candidato não tiver a maioria absoluta dos votos válidos, e o que é a maioria absoluta? É o primeiro número inteiro acima da metade, aí vai ter que ter um segundo turno com os 2 mais votados, e aí, inevitavelmente, no segundo turno, um deles vai ter a maioria absoluta, porque só tem 2 candidatos, certo? E se aplica a quais eleições o sistema majoritário de maioria absoluta? Presidente da República e vice, governador de estado e vice-governador de estado, também do Distrito Federal. Já o sistema majoritário de maioria simples é aquele em que se considera eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos,
Simples. Simplesmente assim. O mais votado é eleito. Apenas isso. Esse sistema se aplica para a eleição de senador, tá? Então, o candidato mais votado como senador será eleito, e também se aplica para a eleição de prefeito e vice-prefeito nos municípios que tenham até 200 mil eleitores. Se tiver mais de 200 mil eleitores, aí se aplica para a eleição de prefeito o sistema majoritário de maioria absoluta, certo? E o que é o sistema proporcional? O sistema proporcional é aquele em que não necessariamente o candidato que recebe a maior quantidade de votos é eleito. O sistema proporcional é aquele que assegura aos partidos políticos determinada quantidade de vagas no parlamento para colocar lá os seus candidatos. Tá? Então, ainda que um candidato não seja tão eleito, o candidato de um partido não seja tão votado quanto o candidato de um outro partido, esse que foi menos votado, desse partido que recebeu mais votos, ele vai receber o mandato. E aquele que foi mais votado do que esse menos votado do partido maior, que recebeu mais votos, mas que faz parte de um partido, integra um partido que não recebeu tantos votos, não conseguiu tantos cargos, pode ficar de fora. Entenderam? Então, esse é o sistema proporcional. O que vai determinar os eleitos é a quantidade de mandatos a que tem direito o partido político de acordo com a quantidade de votos que ele recebeu. Ou que ele recebeu, ou que os candidatos que o integram, que são filiados a ele, receberam. Certo? Esse é o sistema proporcional. E aí o sistema proporcional ele pode ser de lista aberta ou de lista fechada. O sistema proporcional de lista fechada é aquele que o próprio partido político, previamente à eleição, define a lista de prioridade dos seus candidatos. Então ele fala, olha, o primeiro candidato a receber o mandato vai ser fulaninho, o segundo vai ser cicraninho, o terceiro beltraninho, e assim vai por diante. E assim por diante. E aí, de acordo com a quantidade de mandatos que aquele partido conquistar na eleição, ele vai distribuir esses mandatos de acordo com aquela lista preferencial que ele definiu. Então, quem define a lista no sistema de lista fechada é o partido político, e não os eleitores por meio do voto deles. Certo? Agora, no sistema de lista aberta, também é um sistema proporcional, quem define os candidatos que receberão os mandatos são os eleitores. Como assim? É o seguinte, a gente viu que cada partido político recebe uma determinada quantidade de mandatos, de cargos no parlamento, de acordo com a quantidade de votos que recebeu. Mas os candidatos que tomarão posse, serão diplomados, que serão considerados eleitos, são definidos de acordo com os votos recebidos. Tá? Então, pode até ser que um candidato do partido político tenha recebido muitos votos, e com isso ele arraste junto com ele vários outros candidatos que não receberam tantos votos, tá? Mas a ordem em que eles receberão os mandatos, os candidatos que serão eleitos, define-se de acordo com a quantidade de votos que cada um deles recebeu. Então, no topo temos o mais votado, embaixo o segundo mais votado, depois o terceiro mais votado, o quarto mais votado. A lista é aberta, ela é definida pela quantidade de votos recebida por cada candidato. Tá? E aí, por que eu estou falando disso? É porque no sistema proporcional de lista fechada, pode até acontecer de um candidato que não recebeu nenhum voto ser eleito. Por quê? Porque quem define a lista dos candidatos que vão ser eleitos é o partido político previamente. Tá? E aí, evidentemente, que os eleitores vão dar o voto para aquele partido político sabendo da lista que aquele partido elaborou. Mas é possível que nenhum candidato ali tenha recebido nenhum voto e seja eleito. Por quê? Porque quem definiu essa lista foi o próprio partido político. Tá? Agora, no sistema de lista aberta, necessariamente os candidatos terão recebido algum voto. Por mais que tenham recebido poucos votos, eles algum voto terão recebido. Certo? No sistema de lista fechada, não. Porque quem define a lista, repito, é o partido político. No Brasil, qual é o sistema de lista que é adotado no proporcional, na eleição proporcional? É o de lista aberta. Não temos lista fechada no Brasil. Então, talvez o examinador estivesse se referindo
ao sistema proporcional de lista fechada, que não é adotado no Brasil. Tá? Mas ainda não está muito claro o que o examinador quis dizer, o que ele quis ouvir do candidato com essa pergunta. Porque, repito, a eleição, por definição, é um evento que exige um cômputo de votos. É um evento para se escolher um candidato de acordo com os votos depositados nas urnas. Tá? Mas, assim, talvez o examinador estivesse querendo dizer o seguinte: é possível a eleição de um candidato que não tenha recebido voto no seu nome no Brasil? Talvez tenha sido isso. Mas não está muito claro. A gente vai ter que esperar o resultado da prova. Talvez, se houver ou não alguma manifestação dos examinadores esclarecendo cada pergunta feita, mas é muito difícil que isso ocorra. Aí sim a gente vai saber exatamente o que o examinador quis saber ali. Mas eu adianto para vocês que eu não tenho certeza do que ele quis saber. O que eu posso falar para vocês é que essa pergunta envolve tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. E aí, se fosse você lá nessa prova oral, o que eu diria para você? Eu diria para você fazer um apanhado de tudo isso que a gente falou. Né? Falar que o vice, ele recebe o voto do titular, quando o titular é votado, então ele não é eleito sem um voto propriamente dito. Falar que no caso de eleição indireta, na dupla vacância do Poder Executivo, também há voto, embora seja um voto dado pelos parlamentares. E falar também da questão do sistema eleitoral proporcional. E aí falar que no sistema de lista fechada, quem define a lista dos candidatos eleitos é o próprio partido político, e não os eleitores. Tá? Mas lembrando que esse sistema não é adotado no Brasil. Tá? Espero que eu tenha dado uma luz aí para vocês em relação a essa pergunta. Tá, pessoal? Ainda está meio nublada realmente, mas em prova oral isso acontece muito. Tá? Quando você está numa prova oral e você se depara com uma pergunta que você não sabe responder de imediato, você acha que não sabe, o que eu recomendo para você é isso. Você não sabe dar a resposta certeira daquilo, mas fale tudo o que você sabe sobre aquele tema. Nunca fique calado na frente do examinador, tá? Era isso que eu tinha hoje para vocês. Valeu, até a próxima.